Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Mister, this is gold here. You gotta have it. You gotta have it. Drive me to town if you give me water. Gold. It's real gold. You can have it. I'll give it to you. I'll give it to you. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. Pô, e a gente vem chegando aqui no episódio número 60 da série. Ele foi ao ar originalmente 21 de abril de 61. Olha só, a gente já gravou 60 programas, hein? Fora os programas da série nova do Jordan Peele, hein, Marcos? Olha especial, só. Hein? É muita coisa, né? Passa rapidinho, né? Mas qual é o episódio que a gente vai gravar hoje, Marcos? Hoje o episódio nosso é The Rip Van Winkle Caper. Qual seria a tradução? Olha, é uma coisa meio difícil, intraduzível. É algo tipo a alcaparra de Rip Van Winkle. O que isso significa exatamente eu não saberia dizer muito bem, mas é algo como... a gente poderia fazer uma tradução aproximada para ser inteligível para nós. É como Rip Van Winkle, né? Como se fosse Rip Van Winkle. Entendi. Então esse episódio é o número 24 da segunda temporada. Episódio dirigido novamente pelo Justus Addis, né? A gente já falou sobre ele. Sim. Ele dirigiu mais alguns episódios. Ele dirigiu a Odisseia do Voo 33, que nós já falamos aqui. Episódio muito interessante. E ele dirigiu um outro episódio que nós vamos falar futuramente, em que tem participação do Dana Andrews. O episódio também é sobre viagem no tempo, mas isso é para, sei lá, a quarta temporada. Então, né? Tá longe. É um diretor de televisão, basicamente. Dirigiu muita coisa na TV, muitas séries. Dirigiu vários episódios do Alfred Hitchcock Apresenta, por exemplo, né? Além da Imaginação também. Vamos lá. Esse episódio sobre a ganância, né? Tem muito paralelo, né, com o Tesouro de Sierra Madre, que vai ser a minha recomendação, né? Já dando spoiler na minha recomendação. Porém, ele é um episódio que é um episódio surpreendente, porque ele vai tratar de viagem no tempo, como a gente tinha falado no podcast anterior, mas de uma maneira muito, né, curiosa, né? Uma mistura de Branca de Neve com Rip Van Winkle. É uma coisa bem louca, assim. A gente curtiu assim a ausência de informações, né, de toda essa tecnologia que é apresentada no episódio. Ficou legal. A gente vai comentar um pouquinho quando for fazer a sinopse. Tem um elenco assim muito gabaritado, né, Marcos? Sim, a gente tem o Simon Oakland, né? Ele faz o personagem que é o The Cruz. O Simon Oakland, quem assistiu Psicose vai lembrar, porque ele é o psiquiatra que no final do filme faz aquela explicação sobre a natureza da doença do Norman Bates. E ele também, quem já escutou o podcast, acompanha o podcast da gente, escutou nosso podcast sobre Kolchak e os Demônios da Noite, ele é o chefe do Kolchak. Ele é o editor lá do jornal no qual o Kolchak escreve, né? Então, dois papéis muito... São um cara que tem esses dois papéis assim muito marcantes. Era um cara também que teve uma longa carreira na televisão. Enfim, um ator muito talentoso. Tem também o Oscar Bereg Jr., que era um ator de origem húngara. Ele aparece num outro episódio muito interessante
da série Além da Imaginação, que fala de um criminoso nazista que vai visitar o campo de concentração que já está desativado, né? Que ele comandava, um episódio incrível, que a gente vai falar mais pra frente. E, enfim, ele é um cara que e o pai trabalhavam no cinema tanto na Hungria quanto na Alemanha. Em 39, ele, por causa do nazismo, eles fogem dos Estados Unidos. O pai não consegue trabalhar muito porque tinha dificuldade da língua, né? Mas o Bereg, ele consegue, apesar de ele ter um forte sotaque, ele consegue transpor essa barreira da língua. Era muito mais jovem do que o pai dele e tem assim muitas participações na televisão, normalmente vivendo vilões e pessoas de outras nacionalidades, notadamente russos, por exemplo, né? Ou alemães, enfim. Sim, mas é um ator muito talentoso, né? É um ator muito talentoso. Nossa, sim, o papel dele é muito interessante pro episódio, né? Ele é o cara que ele vai acabar no final meio cedendo, né, a toda aquela loucura também, né? Você falou aí do cara aí, o que faz o personagem do The Cruz, qual é o nome dele mesmo? O Simon Oakland. Esse Simon Oakland, eu gosto muito como ele vai de um cara assim, desconfiado, inseguro, para um cara totalmente cruel no episódio. Assim. É bem interessante assim, o personagem dele, sabe? Eu não lembrava que ele tinha participado do Psicose lá do Hitchcock, não. Né? Mas ele realmente, o personagem dele tem um paralelo muito forte com o filme que eu vou sugerir. Eles são dois personagens muito bem delineados pelo Rod Selling. O roteiro é do Rod Selling, né? E eles são muito bem delineados. Tanto o egoísmo atroz do personagem do The Cruz, né? E como à medida que a situação vai se desenvolvendo, ele vai tentando se aproveitar para obter o máximo de vantagem possível, né? Além de ser uma pessoa também com ímpetos assassinos. E é muito bem delineado também o personagem do Farrell, que é vivido pelo Oscar Bereg, porque ele é um cara que ele é um ladrão, claro, mas ele tem alguma coisa de cientista também. Ele usa a tecnologia muito além do tempo dele. A gente calcula que ele seja um gênio da química. E ele é muito mais mostrado como um cientista mesmo, um intelectual, que por acaso usa seu conhecimento também para obter riqueza. Mas a gente vai ver que ele está mais interessado na experiência do que no dinheiro em si, né, que eles vão obter com esse plano que eles vão realizar no episódio, né? Sim, sim. É um plano bem maluco, assim, né? Eu achei, mas nós vamos falar sobre ele, né? Bom, é um episódio que a gente já comentou, vão ter a questão de viagem no tempo, mas de uma maneira diferente, né? Os personagens vão passar pelo tempo, não vai ser uma coisa imediata, né? É uma coisa assim, né? A gente falou do Sam Raimi no último podcast. É como a terceira parte ali do Evil Dead, né? Que o cara, vão se passar muitos anos e tal, mas ele estará suscetível ali, né? Ele não atravessa facilmente por aquele portal do tempo, né? Vamos colocar assim, né? É um episódio que foi gravado, inclusive, no mesmo local do episódio anterior, né? Que a gente comentou. E também do King Nine Will Not Return, que é aquela região ali próxima da Califórnia, né? E é um episódio que o pessoal comenta também que teve muito economia na produção, apesar de que foi construída ali uma porta ali da caverna, uma porta que se move, né? Que eles têm que abrir e fechar depois. Aqueles, vamos colocar assim, uns esquifes, né? De vidro. E claro que teve reaproveitamento novamente de coisa do Planeta Proibido, né? Do filme Planeta Proibido. É um spoiler, né? Aquela nave que aparece no final, tá? Entregando um pouquinho. Mas e aí, vamos comentar um pouquinho sobre o episódio? Hoje é minha vez, né? De fazer a sinopse, sim senhora. Tá certo, então vamos lá. Como a gente estava comentando ali, a gente vai ter 4 personagens, tá? São personagens que eles assaltaram um trem, né? Todos eles são especialistas de alguma maneira, né? A gente comentou sobre o personagem do Farrell, né? Que ele projeta ali umas câmaras de animação suspensa. Eles roubaram um trem, né? Que tinha um carregamento de ouro, né? E esse cara, ele é um especialista em gases tóxicos, né? No caso, esse gás que ele cria, ele adormece todas as pessoas do trem e praticamente eles têm que só roubar, né? E depois carregar um caminhão. Então o episódio já começa com eles no caminhão
né, falando como é que eles vão prosseguir com o plano deles, já que eles se deram bem, né, no assalto. Vai ter então ali no caso ali o personagem desse, que é o cara que é o chefe, né, praticamente, que está explicando, né, que é o cara que está muito mais interessado no que vai acontecer, né, que é o Oscar Berez Jr., que é o Farrell. Tem o Simon Auckland, que é o The Cruz, que é no caso ele é o especialista em demolição, né. Tem o Liu Galo, tem um cara que eu acho que é especialista em engenharia, né, também, né? Todos são especialistas, isso é até interessante. Só que o plano é um plano meio mirabolante, depois a gente vai saber como é que é isso. Eles pegaram todo esse ouro, eles vão fugir para uma caverna, eles falam assim, olha, vamos todos ficar ali em uma animação suspensa com os gases, né, que o cara criou, e eles vão acordar 100 anos depois, né? Isso daí é estranho porque, porra, primeiro assim, as pessoas costumam ter ligações, né? Familiares, ou mesmo que não tenham familiares, né? Tem quaisquer ligações ali no tempo que elas estão, né, inseridas, né? E você jogar uma cartada dessa, que você vai ficar ali numa caverna escondido, trancado por 100 anos, né? É você jogar com um futuro muito longínquo, né, Marcos? Assim, nem tô entregando a sinopse toda, mas isso é a primeira coisa que já se aponta, assim, né? Uhum. É muito curioso, assim, e assim, abusa um pouco da nossa suspensão de descrença, que, por exemplo, um grupo de ladrões, porque o cara o Farrell é um cientista, especialista em química, como eles falam, né? O outro lá, o Herbie, é o especialista em mecânica, o Brooks é o especialista em armas, né? Enfim, eles são os três são uma gangue de bandidos, e o cara que é um pouco diferente é o Farrell. É complicado como é que você convence três bandidos, que são pessoas, claro, você imagina, você rouba, você tem essa coisa imediatista de querer a riqueza, de querer a grana, de querer o ouro. Você vai convencer os caras a fazer uma experiência de ficarem 100 anos em animação suspensa dentro de uma caverna, para poder talvez daí a 100 anos sair para poder aproveitar o dinheiro. Vai saber que mundo que você pode ter do lado de fora, né? Então existe mundo, né? Inclusive eles até aventam essa possibilidade. Não, mas até continuando aqui, a gente tem esses personagens e tem o The Cruz, que ele é um cara que visivelmente é um mexicano, né, e tal. Ele larga, aliás, ele fala um palavrão no episódio que é uma coisa engraçadíssima, né? Fala em espanhol, né? Ele fala carajo, né? Mas ele larga o caralho lá, né? Então eu falei, caramba, até nós aqui também, né? Caramba. Mas aí ele pega, ele vê que está sendo explicado para ele o plano, ele não está muito bem convencido disso daí, mas eles vão à frente com esse plano mirabolante aí. O Farrell vai falando, todos nós vamos deitar, eu vou falar o nome de vocês, e vocês batem aí no vidro quando vocês escutarem, né? Aí fala o nome de um por um e o gás vai se enchendo e tal. E você vê que tem uma tomada ali de fora, né? Que o tempo passou, né? Passa aquele negócio do deserto, né? O vento, a areia. E depois já corta para eles novamente. Eles estão acordando, né? Isso daí é uma coisa que a gente costuma ver muito também nesses filmes de ficção científica, né? De naves espaciais, né? Que o pessoal entra nessas animações suspensas aí para passar o tempo, né? Eu vou assumir que eu nunca tinha visto isso num episódio com um sentido totalmente diferente, né? O Seren depois, porque o Seren tem participação no Planeta dos Macacos, né? Como roteirista, né? Para quem sabe. E ele usou algumas coisas que ele vai usar nesse episódio também no Planeta dos Macacos, né? Ele vai ter esse negócio os caras vão acordar. Primeiro, inclusive, o The Cruz, né? Que é o cara mais, né? Preocupado ali que não deu certo, fala, não deu certo, a gente acordou, como assim a nossa barba não cresceu, nossas unhas, nossos cabelos não cresceram, né? Aí o Farrell já fala, não, é porque deu certo, né? Que todas as nossas funções, elas foram paralisadas, né? Pô, o cara criou um gás aí que puta que pariu, né, meu? E tal, né? Todas as nossas funções foram paralisadas e tal, e aí eles percebem que dão falta de uma pessoa. Aí ele fala assim, nossa, e fulano, né? Ficou para trás, aí correm lá e realmente eles veem que o caixão do cara tá com uma pedra em cima, tá partido. Não mostram muito, né? Eu acho isso engraçado, né? Podia, não mostram muito, mas ali você vê uma mão ali de um esqueleto com anel, né? Ou seja, parece que durante esse período que eles ficaram lá, nessa animação suspensa, caiu uma pedra e rachou o esquife que tava esse cara, e ele virou ali um
um esqueletinho seco com anel, né? Eu acho que até pelo tempo que o negócio foi 100 anos, ele viraria até, sei lá, um pozinho no fundo ali do... Mas assim, o que acontece? Eu até tava falando do Serling, né? Que o Serling ele utilizou, porque você lembra, né? Quem assistiu o Planeta dos Macacos, que tem um dos astronautas lá que a cabine deu defeito, e ele também, você vai ver, ele virou uma múmia ali, né? Então, esse plot da animação suspensa aqui da merda também já foi bem reaproveitado e reaproveitado com qualidade, né? Pelo próprio Serling. Mas aí sim vai começar um embate do que é realmente essa história, né? Começa assim o cara falando assim pro The Cruz, né? Falando, ó, você quer o cara que vai levar o ouro, né, e tal, né? Porque eles têm que tentar voltar para a civilização, né? Os três, né? Mas eu não confio em você, o The Cruz fala, né? Assim, e começa então ele a jornada deles, porque o The Cruz ele vai tentar matar o cara que se chama Brooks, na verdade, né? Atropelando ele com um caminhão. E depois ele ainda por cima joga o caminhão no barranco. Ou seja, eles ficaram sem ter como se locomover rapidamente por um deserto. E aí você já vê que fala assim, porra, né? O cara é burro, como é que pode, né? Você tá com ouro, que é uma coisa pesada, eles estão com uma carga ali de ouro, né? Ou seja, o ouro num deserto, você já começa a raciocinar que não tá valendo muita coisa, né? Além de ser muito pesado, né? Eles estão longe de tudo. Tem que tentar voltar para uma civilização que, na verdade, eles mesmo falam, né? Será que existe alguma civilização, né? Será que por acaso a guerra não aconteceu? Explodiram todo, né? O mundo, a gente não vai encontrar ninguém. Depois o Ferro fala pro The Cruz, fala assim, é capaz que a gente fique andando aqui e nunca vai encontrar ninguém, né? E assim começa a jornada deles, né? Do Ferro e do The Cruz, para tentar localizar alguém, né? Mas aí vão ter alguns contratempos, né? Nesse meio tempo aí, porque, né, as personalidades e a ganância deles mesmo vão dar cabo, né, dessas pessoas, vamos colocar assim, né, Marcos? Exatamente. Você vai ter esse momento em que, como você mesma falou, né, eles estão ali de frente para a estrada, o caminhão foi destruído e aí eles têm que andar. E o que vai acontecendo é que a água está acabando, né, porque não tem água suficiente para os dois, e o The Cruz ele vai utilizando isso, como o cantil de água tá com ele vai cobrando ele começa cobrando uma pepita de ouro, né, aliás, uma barra de ouro para cada gole que ele cede pro Farrell. E é de uma burrice isso aí, né, porque vamos colocar, os caras estão, o que eles fizeram? Botaram ouro, cada um com uma mochila de ouro, né, que seria só a parte, né, talvez de repente até um pouco da parte dos outros também. Só que, caramba, o Farrell perde o cantil, na verdade. Quem só tem a água dessa vez é o The Cruz. Isso. Ou seja, conforme ele vai pegando as barrinhas de ouro do Farrell, né, que ele começa a falar que trocaria um gole de água por uma barrinha de ouro, ele mesmo vai ficando com a maior parte do peso, né? Você vê que é de uma burrice, de uma ignorância, de uma ganância, né? Enlouquecedora. Mas o que ele faz no começo do episódio, logo que eles acordam, já é uma coisa sinistra, porque ele rouba o caminhão, né? Atropela o Brooks, o azar dele é que o freio falha, ele acaba tendo que se pular do caminhão e o ouro cair ali. Isso que também acaba levando eles terem que levar no lombo, né? As poucas barras que eles conseguem carregar, porque dentro do caminhão devia ter uma quantidade gigante de ouro, né? Uhum. E tá na cara que esse caminho deles ali pelo deserto pode não dar em nada, eles podem acabar morrendo no meio do caminho. Embora eles vejam jatos passando por cima, né, no céu, eles sabem que em algum lugar tem uma cidade, uma civilização, que eles não sabem qual que é, e, né, já sabemos que eles não vão chegar até ela, né? Senão eles vão se auto-eliminar, né? O que acontece? Fica o tempo todo o Farrell trocando pequenos goles de água do cantil do The Cruz por ouro, né? Só que tem um momento que, na hora que ele tá segurando as duas, né? Que ele fala, vai depender de quanto. O meu preço toda hora se altera, Aí tem uma hora que ele pede um gole, tá acabando a água, o Farrell pede um gole, aí o The Cruz fala assim, agora são 2 barras, né? E o cara fica segurando a barra na mão. Quando ele tá bebendo e depois o cara se abaixou, não sei, ele começa a arrebentar a cabeça do cara com a barra de ouro, né? Exatamente.
E aí é o fim do The Cruz. Ele acaba matando o The Cruz, fica sozinho, só que né, ele tá sem água e ele vai tentando caminhar, e quando finalmente ele é encontrado por alguém, ele já tá à beira da morte, né? Ele quer oferecer o ouro ele é encontrado por um casal que tá num veículo espacial ali, moderno, né? Pra época, né? Que é mais um objeto cênico que veio do planeta proibido. E ele oferece pro pessoal, pro casal que encontra ele, ouro, se eles levarem ele pra algum lugar, se arrumarem socorro, mas ele morre antes de poder ser socorrido, e o cara ainda fala pra esposa, caramba, ouro não vale mais nada, né? A gente já tem um jeito de fazê-lo, de fabricá-lo, né? Engraçado que você falou do carro, mas o carro é praticamente a última cena que aparece no episódio, né? Porque primeiro você vê que o Farrell tá caído, né? Desmaquiaram o cara pra ficar com umas bolhas na boca e tudo pelo rosto, né? Ele foi fritado ali no sol, não tem água nenhuma, não consegue nem se mover. E tá praticamente morrendo, né? Ele tá agonizando. Sim. E ele vê uma sombra assim acima dele. E ele começa a oferecer o ouro para pedir uma carona para a cidade. Falou, eu tenho ouro aqui, me dê carona para mim pela cidade. A pessoa não responde e ele morre, né? Uhum. Depois, quando você vê o cara assim e tal, e aí sim o cara vai se aproximar do carro, que tem esse aspecto futurista, né? E tá futurista assim, né? Futurista Planeta Proibido, né? Que é um futuro muito bom e muito divertido, diga-se de passagem. Aí tem uma moça lá e o cara fala assim, ó, ele tava querendo me oferecer ouro e tal pra ir pra cidade, o cara tá morto ali e tal, mas aí ela falou, ouro? Ah, ouro. Mas por que alguém ofereceu ouro, né, em troca de carona, né? Por que a ouro não tem menor valor? Porque as pessoas fabricam ouro, né, e tal. E isso daí tem relevância. Claro que essa daí é uma história sobre o valor de certas coisas que não tem preço. A tua vida não tem preço, né? Não dá para você colocar preço na tua vida. As pessoas colocam preço no ouro pela dificuldade de você adquiri-lo, né? A gente até conversou muito isso. A gente tem um podcast muito bom, gente, muito bom mesmo, e muito divertido, sobre o Tesouro de Sierra Madre, que é um filme clássico do John Huston, tá? Então a gente teve esse debate no podcast sobre essa questão do ouro, o valor do ouro em relação à vida humana. Mas esse episódio sobre isso, o pessoal inclusive fala que tem muita relação com o Tesouro de Sierra Madre, né? Porque quando você vai botar o peso ali do sentido da vida, né? E ao lado do ouro, né? Então é curioso. E claro, né? Você tendo o ouro sendo fabricado, né? Como uma coisa comum, ele não tem valor nenhum, né? O ouro, como brilhantes, como diamantes, né? Então essas coisas têm muitíssimo valor pela dificuldade e o suor, vamos colocar assim, o sangue, o suor humano para adquiri-los, né? Sim. Um ponto interessante também para destacar, você falou já sobre a maquiagem, e é uma coisa interessante, porque a maquiagem que eles fazem no Oscar Bereg, à medida que ele vai ficando, você mesma falou, ele vai aparecendo que ele está sendo torrado pelo sol do deserto, e essa maquiagem é progressiva. A cada take que ele aparece, ele tá mais com bolhas na boca, com o rosto queimado, mais sujo, e é interessante como a maquiagem é muito bem feita, e essa progressão acaba fazendo a gente acreditar no sofrimento dele. É um ponto assim muito positivo do trabalho ali do departamento de arte, enfim, do episódio. Eu queria fazer uma pergunta: será o caminhão que eles usam para roubar o ouro é o mesmo caminhão que aparece até com os adesivos, né, no episódio anterior, que quase atropela o personagem do Chris, né, do homem que veio do século anterior, né? Será que era o mesmo caminhão e eles estavam dirigindo aquele caminhão na fuga do roubo? Já pensou nessa possibilidade? Eu tenho certeza, né? A gente até comentou no podcast passado, realmente, né? Porque é o mesmo caminhão, tá com os mesmos adesivos, passou correndo, quase atropelando, né? Então eu acho que tem até uma certa linearidade nisso, né? Mas assim, é um bom episódio. Eu gostei desse episódio, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu acho um episódio interessante. Eu queria até que tu falasse um pouquinho que história que é essa do Rip Van Winkle, né? Que tem muita gente que nunca leu, assim. Eu lembro que tem até no Teatro dos Contos de Fada, né? Que a gente comentou, né? Uma história muito famosa. O Rip Van Winkle é de uma história do aquele escritor Washington Irving,
que, se eu não me engano, é o mesmo cara que escreveu a lenda também do Cavaleiro Sem Cabeça, né, do famoso conto. E é a história de um cara que ele é um fazendeiro, ele dorme 100 anos, basicamente. E ele acorda 100 anos depois e tem essa coisa de como é que é esse homem, né, o que mudou, o que aconteceu de diferente e tudo mais. É uma história muito famosa, foi já adaptada várias vezes. E o cara acorda num outro mundo que ele não conhece, né? Um outro país, né? Porque, se eu não me engano, tem uma coisa que quando ele dorme é antes da Guerra Civil e quando ele acorda é depois da Guerra Civil, diga-se passagem. Então mudou muito, né? É interessante isso. Quem tiver curiosidade, tem Washington Irving, os trabalhos dele estão publicados no Brasil, e quem tiver curiosidade, procure o episódio que você citou aí do Teatro dos Contos de Fada, que é muito legal, diga-se passagem. Nossa, o Teatro dos Contos de Fada tinha aqueles atores maravilhosos, né? Aliás, quem interpreta esse daí do Rip Van Winkle é aquele cara foda que é do Alien, né? Esqueci o nome dele, é já falecido, qual é o nome dele mesmo? Harry Dean Stanton, que faz o Rip Van Winkle na série do Teatro dos Contos de Fada, né, da Shelley Duvall. Um grande ator, ele, como um ator excepcional, já falecido, né? Sim. O Paris, Texas, né? Muito bom. O episódio teve alguns dublês também para fazer algumas cenas, né? Porque você vê que realmente tem aquela cena, inclusive, do atropelamento, né? Ninguém vai colocar o ator ali, uma pessoa ali numa cena que pode correr o risco, né, de acontecer algum acidente terrível, né? Mas olha, episódio legal, eu gosto de histórias sobre ganância e as merdas que podem dar. Quem não conhece O Tesouro de Serra Madre, é um filme excepcional, maravilhoso mesmo, de um grande diretor que é o John Huston, né? Então é um episódio de The Twilight Zone, né? Que é meio que faz uma mistura de pessoas em suspensão, né? E tal, ali dormindo durante uma viagem no tempo. Junto com o final parecendo muito com o do Tesouro de Serra Madre, é uma coisa que fundia a cabeça, né? Muito bom. Sim. Filme maravilhoso, o Tesouro de Serra Madre. Quem ainda não assistiu, escute o nosso podcast sobre ele, claro, e vá correndo ver o filme, porque é absolutamente excepcional. O filme do John Huston, né? Baseado no livro do B. Traven. Imperdível. É muito bom mesmo. Tem uma coisa interessante, né? Eu só queria apontar isso daí, que é assim, o personagem do De Cruz, né? Você vê visivelmente que é um latino, né, e tal, né? E ele é um vilão nessa história, né? E um vilão terrível, né? Ele é o cara que começa a trocar goles de água por barras de ouro, né? E eu acho que tem um tom, assim, um pouco xenófobo, né? Nisso daí, né? Do personagem, assim, que é o latino, que fala carajo, ele ser mais desconfiado e tal. E isso daí, paralelamente à história do B. Traven, né? Que é o Tesouro de Serra Madre, ele já é uma crítica, né? A justamente esses caras, né? Os caras americanos, né? Querendo se apropriar do ouro e tal, né? E no final tem uma ligação ali com o indígena, com a coisa mexicana, de uma maneira muito mais libertária, né? Então, só lamento, assim, que seja o De Cruz, né? O cara que é o vilão mesmo nessa história. Apesar que todos eles são bandidos, né? Mas o De Cruz é o cara mais cruel, né? Que é o cara que vai fazer essa atrocidade, né? Com o Farrell, né? Mas vamos lá às nossas recomendações, né? O que você tem para recomendar hoje? Olha, esse episódio me lembrou um capítulo, tem uma série de quadrinhos, foi publicada no Brasil, né? A Transmetropolitan, que é uma série de quadrinhos do roteiro do Warren Ellis e desenhada pelo Derrick Robertson, que trata de um futuro distópico, né? E você tem um personagem que é um jornalista chamado Spider Jerusalém, que ele escreve colunas a respeito da vida numa cidade desse futuro distópico, que é um futuro absolutamente terrível e cínico, do máximo que você possa imaginar. O Warren Ellis, ele imagina um futuro assim, onde a tecnologia está a serviço de tornar a vida confortável para uns e um absoluto inferno para os outros. E às vezes as duas coisas juntas. Uma série de ficção maravilhosa. Quem não leu ainda, procure, que você vai ter uma experiência excepcional. E são 60 capítulos. O capítulo número 8 me lembrou muito esse episódio. Trata de pessoas que elas foram congeladas, foram para uma câmara criogênica,
ficaram congeladas e muitos séculos depois, justamente nesse futuro onde tem esse personagem, o Spider Jerusalém, esse jornalista, essas pessoas elas são trazidas de volta à vida. Só que o que acontece? Elas, enquanto eram vivas, eram pessoas que tinham dinheiro, que tinham posses, conseguiram pagar um congelamento criogênico para esperar um futuro onde elas pudessem ser ressuscitadas. Só que você renasce, você não tem mais dinheiro, o dinheiro que você tinha não vale mais nada, você não conhece a tecnologia, não conhece nada da sociedade como ela é nessa época, e essas pessoas que foram ressuscitadas, elas acabam virando mendigos, prostitutas, elas acabam virando párias totais na sociedade ou acabam se matando. É muito interessante. De todos os episódios dessa série de quadrinhos, né, dos 60 episódios, esse talvez seja um dos mais interessantes e mais bem escritos e mais pungentes. Vale muito a pena ler a série toda, mas em especial esse volume 8. Que é assim, muito, muito bacana mesmo. E me lembrou muito esse episódio sobre certos aspectos, né? Ah, legal. Eu fiquei muito curiosa quando você tinha comentado comigo em off, né? Eu não cheguei a ler o Transmetropolitan, mas eu tenho que ler, gente. Preciso fazer algumas leituras aí que são muito necessárias, né? Então eu vou ver se eu dou uma providenciada, tá? E claro, se eu conseguir arrumar esse número especificamente, eu também deixo na publicação, tá? É só você acessar a postagem logo abaixo aí no YouTube ou então lá no nosso site, tá? Mas boa recomendação, vamos lá. Pois é, eu falei tanto do Tesouro de Sierra Madre, claro que é a minha recomendação. Ele é um filme de 1948, dirigido pelo John Huston. A gente já comentou, baseado no romance do Beat Raven, tá? De 1927, do mesmo nome. Ele é ambientado ali na década de 1920, né? Aonde você vai ver ali uma situação econômica desesperada de alguns homens, né? Tem o Dobbs, que é interpretado pelo Humphrey Bogart, o Bob Curtin, que é o Tim Holtz, e vai se juntar ali ao veterano, né, o Howard, que na verdade é o pai do diretor, é o Walter Huston, que é uma história fantástica, né? Eles estão trabalhando ali no México, né, naquela região ali do estado de Durango, né? Eu acho que a cidade é Tampico, né? E eles fazem aqueles caras que estão vivendo como pedintes, né? O Humphrey Bogart encontra ali o personagem do Tim Holt. Eles vão trabalhar para um cara que é meio charlatão, né? Quase toma um golpe, né? E são pessoas assim, são americanos que estão em outro país e vivendo em extrema pobreza, estão fazendo ali serviços ali por qualquer valor. Vão encontrar esse personagem aí, esse senhor, e que dá uma dica para eles que tem como fazer a prospecção de ouro, né? Você cavar ali, que prospecção de ouro é aquele negócio, você vai passar no rio, inclusive aquelas peneiras que eles têm lá, né? E encontrar as pepitas de ouro e tal, né? Coisa que já está tão reproduzido nos desenhos. E o que vai acontecer com essa história é uma história muito parecida aqui com o episódio que a gente comentou, que vai ser um episódio de extrema ganância, né? De loucura, né? Mas com pontos assim de beleza inacreditáveis, assim, porque o personagem do Walter Huston, que é o Howard, ele é um personagem incrível, né? Vai ter um momento que ele vai se encontrar ali com os indígenas e tal, já então todos catequizados, ele vai salvar uma criança, né? Vai ter a ascensão da loucura ali do Dobbs, né? Olha, isso sem brincadeira, escutem o podcast que nós gravamos, eu vou deixar aqui na publicação, porque ele é muito bom. Gravou eu, você, né, Marcos? O Douglas, o Alan, o Paulo, todos os amigos com os quais a gente grava já fazem muitos anos, né? Então, foi um episódio divertido, a gente deu risada, a gente se emocionou, né? Porque o filme tem isso, ele te emociona também, não é só uma história de loucura, né? Toda aquela trajetória é uma trajetória muito humanista, né? Essa história do Beat Raven tem, né, Marcos? Sim, sim. É um filme maravilhoso mesmo, um clássico com C maiúsculo, e vale muito a pena escutar o podcast que a gente fez também, até porque tem convidados assim excelentes. Então, excelente indicação sua, viu? Deu vontade de rever o filme, inclusive. Né? Ai, que vontade, cara. Vamos fazer isso, pô. Muito bom, cara. Então, a gente vem chegando aqui no final do nosso podcast, né? Onde a gente comentou sobre um episódio muito interessante de Além da Imaginação. Agradecer a você, claro, Marcos, né? Por mais esse programa aqui contigo. E agradecer a você, ouvinte, né?
estamos juntos nessa daí, né? Passando aí por tempos muito estranhos, né? Que estamos vivendo. Se você estiver escutando esse podcast no futuro, espero que as coisas sejam bem melhores, né? Mas a gente, né, vamos assistir e vamos debater, né? Cultura é sempre bom, inclusive, para poder arejar a nossa mente. E, claro, se você quiser, acesse lá, por favor, a nossa página no Facebook, que é @masmorracine. Nós temos nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação, tá? Que você pode entrar lá para debater os episódios conosco. Temos lá o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast, e também o nosso perfil no Instagram, que é @masmorracine. Lembrando no final que, claro, você pode nos apoiar, se você puder, também, claro, né? Nós temos lá a nossa conta no Padrim e também no Colabora Aí. Você consegue doar qualquer valor para a gente, nos ajuda a pagar o nosso servidor, né? Onde a gente mantém os nossos podcasts, né? Lembrando que a gente já tem um trabalho que já se remonta há 10 anos fazendo podcast. Então a gente tem muito material. A gente fala de filmes clássicos, como a gente comentou aqui, do Tesouro de Serra Madre, sobre séries clássicas, como estamos fazendo sobre Além da Imaginação, sobre coisas atuais também, filmografia de diretor. Então vale muito a pena conhecer o que nós já fizemos, tá? Na internet. E a gente vem chegando no finalzinho aqui, né, Marcos? Né? Você quer deixar alguma mensagem? Opa! Uma mensagem que, aliás, tá bem na época da gente falar dessa mensagem, né? Que a vida importa mais do que ganhos, né? Então, mais empatia e menos ganância não seria ruim, inclusive nesse momento que vivemos, né? Você que tá aí muito preocupado com o seu quinhão, tá nem aí pra vida dos outros, coisa tá feia aí, meu amigo. Toma jeito. É verdade, né? Então, pô, quase que eu chego no final aqui do programa, né? Vocês repararam que normalmente a gente comenta aqui, coloca uma musiquinha pra tocar no final, né? E olha só, já ia esquecendo totalmente, né? Mas olha, vamos lá, é fácil, né? Eu gosto muito de Raul Seixas, já escolhi aqui dele alguma música. Então vamos lá, por que não recomendar do Raul, para tocar aqui no final do podcast, o Ouro de Tolo, né? Muito boa essa música, a música que todo mundo gosta de cantar o refrão, né? Eu também acho, eu adoro essa música. É muito boa, né? Olha só, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não? Muito bem. Eu gosto apesar que a gente tem que fazer isso agora, né? Porque agora tá tendo isolamento social, né? Isso. Então, na verdade, você tem que sentar no trono do seu apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Não esperando a morte chegar, e sim a vida. Isso. Eu sou um tolo sem ouro, né? Então eu gosto muito dessa música que é o Ouro de Tolo. Muito bem. Pois é, enquanto não começam a fabricar ouro, né? A gente quer ter algo para poder sobreviver. Ai, meu Deus, é isso, gente. Então a gente deixa um beijo para vocês, um abraço apertado. Aí a gente se vê no próximo podcast, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.